Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês que já estão participando aqui com a gente. Queria pedir, quem puder compartilhar aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Agora que eu percebi que a transmissão ela cortou o áudio em alguns lugares, mas eu vou conseguir reintegrar esse áudio. Bom, agora sim parece que voltou o áudio nas transmissões dos canais secundários. Lembrando que essa transmissão ela é gerada no canal do Estopa aqui no YouTube e ela é retransmitida no Facebook. Está sendo retransmitida hoje no canal do Estopa. Eu queria pedir vocês que estão participando aí pelo Facebook para, por favor, curtirem o canal do Estopa. Isso é muito importante, isso ajuda aumentar o alcance. Então, quem puder curtir o canal do Estopa no Face, eu ajudo muito. Quem puder compartilhar essa transmissão que está acontecendo no Facebook pelo canal do Estopa, eu agradeço muito. Muito triste, né, Jennifer? Não esquecemos de compartilhar no canal Leonardo Estopa, no Dilma Resistente, mas nas páginas. Mas vamos compartilhar agora para o pessoal ficar sabendo aí do que está rolando. Deixa eu já trazer aqui uns comentários. Sacha Band, muito obrigado. Sacha Band fala, melhor hora do dia. Muito obrigado pela participação, Sacha Band. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Ver se tem algum... Não. Desliguei o som. É porque realmente no início tinha um problema no áudio. Jennifer, eu tenho alguma camisa laranja? Tem um pedido aqui para eu vestir uma camisa laranja. Então, muito obrigado. Sacha Band, fala melhor hora do dia. Muito obrigado, Gilmar Ferreira, que já tinha chegado aqui antes da gente entrar no ar. Queria saber como está a bolsa de apostas da queda do Bozo. Já deve estar rolando mesmo uma bolsa de apostas para ver a questão da queda do Bozo. Quem assistiu o programa Léo Estopa Léo ao Quadrado hoje, viu que eu tenho as minhas dúvidas a respeito da efetividade dessa questão aí do Bolsonaro realmente ser prejudicado por esses áudios. Isso porque eu consigo ver uma estratégia por parte da equipe do Bolsonaro no sentido de vazar, entre aspas, alguns áudios que seriam interessantes até para o Bolsonaro se comunicar com a esquerda. Eu tenho essa opinião, mas, enfim, uma coisa é certa. A gente tem uma situação que é muito semelhante a uma situação que eu falava até bem pouco tempo atrás a respeito de que, acima da briguinha interna... Boa noite, Tássia Camargo, participando com a gente aqui. Abração para a Tássia, que está fazendo sucesso lá em Portugal, atriz brasileira Tássia Camargo, muito bom te ver aqui com a gente. Thaís Asfora, muito obrigado, Thaís, pela participação. Vou mostrar aqui, olha, o que aconteceu que eu fui... Agora que eu fui ver que eu estou tentando mostrar as coisas e não estou mostrando nada, então vou mostrar tudo de novo aqui. Thaís Asfora, muito obrigado, Thaís, pela participação, muito importante o superchat de crescimento dos canais, muito obrigado, Sacha Band, e vou trazer aqui também o comentário do Gilmar Ferreira, isso porque eu comecei falando, falei, e acabou que no final das contas eu não mostrei nada porque eu não estava modificando, eu estava só falando. Deixa eu tentar só acertar a questão agora da captura do monitor do lado de lá, para a partir daí eu conseguir mostrar também alguns comentários que estão rolando no monitor de lá. Só um segundo, pessoal. Enquanto isso, eu queria pedir a vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Muito obrigado. Ah, aqui, ó. Agora sim funcionou. Deixa eu colocar certinho aqui. Deixa eu acertar os comentários. E para que ninguém duvide de mim, eu vou provar que a Tássia Camargo está aqui com a gente, ó. Tássia Camargo manda um boa noite, Estopa. Abração, Tássia. Obrigado por estar aqui com a gente, participando. E deixa eu deixar os comentários rolando aqui. Pessoal, eu tenho uma...
Que interessante, Murilo Macedo. Léo, você viu que o Donald Trump foi convidado ao Nobel da Paz. É piada, né, gente? Isso é para desmoralizar o Nobel, com certeza. Thaís Asfora, muito obrigado. Olha, pessoal, eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito dos efeitos desses áudios que vazaram aí. Porque, no meu ponto de vista, alguns áudios, eles trabalham no sentido de criar na cabeça do povo brasileiro a ideia de que Bolsonaro nem é o problema, até porque existe um inimigo maior, e esse inimigo maior seria o motivo de união do povo brasileiro. Há pouco tempo atrás, eu falava nessa live aqui, lógico, eu falava com algumas pessoas que gostam desse trabalho. Muito obrigado, tá? Você fala que a Jennifer tá linda e fala lá no Portugal já é de madrugada, né? Olha só, pessoal, até pouco tempo atrás eu falava que existia uma falha na comunicação da esquerda e falava sobre a questão de que existe uma coisa que une as pessoas, que é o tal do inimigo comum. O inimigo comum, ele consegue unir as pessoas ao ponto em que a Inglaterra viveu uma coisa muito estranha que eu vou contar para vocês aqui, que é uma questão que parece controversa. Eu fazendo a gravação de som de um documentário a respeito da Segunda Guerra Mundial, uma senhorinha falou que nunca ela foi tão feliz quanto na época da guerra. Como assim uma pessoa pode ter sido feliz na época da guerra? Ela falou que na época da guerra uma coisa era certa: o povo inglês se uniu para evitar o agressor que estava fora. E hoje no Brasil a gente vê uma coisa muito semelhante, que é a questão de um Brasil todo dividido, é um Brasil todo quebrando o pau. Esse Brasil que está todo quebrando o pau, ele pode se unir, desde que ele perceba a existência de um inimigo comum, um inimigo contra todo o Brasil. E eu tenho trabalhado a ideia de focar nesse inimigo internacional. A gente tem aí dois inimigos fortíssimos do desenvolvimento do Brasil, um deles, sem dúvida, os interesses de Israel, e outro, sem dúvida, os interesses dos Estados Unidos, não inimigos bélicos, mas inimigos no interesse geopolítico. E se a gente tivesse tido a oportunidade de mostrar isso para o povo brasileiro, talvez o povo tivesse se unido contra essa destruição que vem de fora. Hoje eu tenho um pouco de remorso, porque talvez eu tenha dado essa ideia para a equipe do Bolsonaro, como muitas coisas que eu dei de ideia para a esquerda ignorou, mas o Bolsonaro acabou ouvindo. E o Bolsonaro conseguiu criar esse inimigo comum. O Bolsonaro conseguiu realmente criar esse inimigo comum, e hoje a gente percebe que se tem uma coisa que está unindo direita e esquerda em torno do Bolsonaro, e olha, vocês vão se assustar porque vocês podem não ter percebido isso, mas eu percebi isso de uma forma muito nítida. A estratégia do Bolsonaro conseguiu criar um inimigo do povo brasileiro, que é a Rede Globo. E eu vejo esses vídeos. Olha, Tássia, é muito boa noite. Se eu for ler todos os boa noites para a Tássia, é muito bom saber que o pessoal aqui admira a Tássia. Muitos boa noites para a Tássia Camargo. Eu fico muito feliz porque a Tássia é assim, dos artistas brasileiros que mais se empenhou na libertação do Brasil. E eu vejo o grande carinho que as pessoas têm por ela aqui. Eu fico muito feliz por isso. Então, pessoal, olha, se tem uma coisa que o Bolsonaro soube fazer, é usar uma estratégia de criar o grande inimigo da nação brasileira. E se tem uma coisa que realmente decepcionou gregos e troianos, decepcionou petralhas e coxinhas, decepcionou bolsonarianos e decepcionou votantes do Haddad, decepcionou até mesmo os eleitores da mamadeira de piroca, essa coisa é a Rede Globo. Se tem um ponto de convergência do ódio do brasileiro, esse ponto de convergência é a Rede Globo. E o Bolsonaro soube utilizar esse ponto de convergência do ódio do brasileiro em seu favor. Agora o Bolsonaro, ao meu ver, deixou estrategicamente alguns áudios vazarem. Esses áudios que vazaram,
eles mostram um Bolsonaro que é o mesmo Bolsonaro que todo mundo conhece, ou seja, são áudios que vazaram que não mostram absolutamente nada contra o Bolsonaro, porque tudo o que está naqueles áudios a esquerda já conhece. Só que junto com aquele Bolsonaro que todo mundo já conhece, vem um Bolsonaro que o povo gostaria de ver no poder, que é acima do próprio Bolsonaro, é a ideia de derrota daquele que causou todo esse mal no Brasil. Se tem uma coisa que muitos brasileiros concordam nesse momento, principalmente os formadores de opinião, a gente tem vários níveis de formadores de opinião, a gente tem o primeiro nível, os grandes formadores de opinião, ali a gente tem um segundo nível de formadores de opinião, e a gente tem, obviamente, um terceiro nível. Nesse terceiro nível de formadores de opinião está aí uma parte muito importante da estratégia política, porque esse terceiro nível são as pessoas que têm influências nas redes, esse terceiro nível são pessoas que têm condições realmente de influenciar muita gente, e se tem uma coisa que esse terceiro nível concorda, é que a Rede Globo é inimiga do Brasil. Esse terceiro nível de comunicação, ele pode ser do PT, ele pode ser do Bolsonaro, ele pode ser de quem for. O único povo que gosta da Rede Globo é o povo do Aécio Neves, o povo do Geraldo Alckmin, mas esse povo é 1%. Aí eu penso hoje, o Bolsonaro deixou vazar uns áudios que mostram que ele é contra a Rede Globo, que ele coloca a Rede Globo como inimiga. Esses áudios não são áudios contra o Bolsonaro. Esses áudios promovem o Bolsonaro. Esses áudios criam dentro da própria esquerda um desejo por um Bolsonaro que, indiferente do que ele vai fazer, no final das contas, ele não vai deixar a Rede Globo vencer. Olha que interessante. Hoje, muito formador de opinião, quando eu falei sobre esse terceiro nível, eu não estou falando sobre o povão, sobre a base, não estou falando sobre o cara que acreditou no kit gay, na mamadeira de piroca, não é o imbecil. Eu estou falando do formador de opinião que precisa ser conquistado. Não estou falando do formador de opinião lá da ponta, que é a própria Rede Globo. Não estou falando do segundo nível de formação de opinião, que são os grandes jornalistas aí que têm seus blogs e tal. Eu estou falando do terceiro nível, que são pessoas como nós, que estamos revoltados com a Rede Globo e estamos dispostos a comemorar o fato de que o Bolsonaro não está na Rede Globo, não é a favor da Rede Globo. Olha, gente, hoje eu vi uma coisa que, assim, colocou completamente a minha teoria, o meu ponto de vista em evidência. Durante o programa Léo ao Quadrado, eu via o entusiasmo do Leonardo Atucci, não pelo fato do que está acontecendo. A gente sabe que o Brasil está sendo destruído, mas o entusiasmo do Léo Atucci era que a Globo também vai pagar por isso. Olha que interessante. Hoje existe um gostinho nesse terceiro nível da formação de opinião, que é o gostinho de que, indiferente do que aconteceu, indiferente de todo o mal que foi feito, o grande causador desse mal, que é a Rede Globo, também vai pagar, porque o Bolsonaro é inimigo da Globo. Essa sensação de que a Globo também vai pagar, ela acaba tirando um pouco daquele empenho das pessoas em lutarem contra o governo Bolsonaro. Porque as pessoas começam a pensar da seguinte maneira, olha, no final das contas, esse cara vai fazer a Globo pagar pelo que ela fez. Tudo bem, ele vai fazer um estrago muito grande, mas a Globo vai pagar também. E isso é possível você ver pelo entusiasmo das pessoas de esquerda que hoje estão comemorando o fato de que o Bolsonaro tem a Globo como inimiga. Ou seja, o Bolsonaro tornou-se agora inimigo do inimigo para muitas pessoas. Muitas pessoas que antes tinham nojo do Bolsonaro, agora já começam a perceber o Bolsonaro como sendo um talvez aliado. Porque, olha, no final das contas, o Bolsonaro vai bater na Rede Globo. E a Rede Globo é o grande inimigo do Brasil. Vocês entenderam a super jogada do Bolsonaro na hora que ele vazou esses áudios para que as pessoas imaginassem que o Bolsonaro seria o cara vítima do vazamento? Não, o Bolsonaro não é vítima do vazamento. Esse vazamento é uma forma bem estratégica de levar para as pessoas que jamais teriam oportunidade de ouvir o Bolsonaro falando que é inimigo da Globo e que jamais acreditariam que o Bolsonaro é inimigo da Globo,
agora essas pessoas escutaram isso. E agora essas pessoas começam a acreditar nisso. E mais, no momento que saiu uma notícia na Rede Globo a respeito do Bolsonaro, as pessoas vão sempre pensar, olha, no final das contas, o Bolsonaro é inimigo da Globo. A Globo pode estar simplesmente vingando do Bolsonaro. Vinícius Sanches Pinho, vamos ser contra todas as reformas neoliberais, que agora são representadas por Paulo Guedes, União do PSB, PDT, PCdoB e outros contra Bozo. Ciro 2022. Vinícius Sanches Pinho, eu nunca escondi nesse programa a minha admiração pelo Ciro Gomes, e a minha admiração por ele sempre foi por causa da coerência de um discurso nacionalista. Só, Vinícius, que eu preciso admitir uma coisa, depois dos posicionamentos do Ciro Gomes, a gente já começa a perceber que a intenção do Ciro Gomes agora é caminhar para substituir o PSDB. Me parece que o Ciro Gomes ele já começa a caminhar em direção ao centrão, o que significa que ele não faria uma aliança com partidos de esquerda. Eu já começo a ver o Ciro Gomes como sendo uma pessoa mais centro-direita. Chamar o Ciro Gomes de direita também é uma atitude imbecil. Já começo a ver o Ciro Gomes como centro-direita, aquela pessoa que já vai relevar um pouco os direitos trabalhistas, porque a própria sociedade não está fazendo muita questão disso, né? Digamos que ele seria uma espécie de candidato sob demanda, com ideologia sob demanda. Ele pode adaptar a ideologia dele para que essa ideologia tenha uma compatibilidade com o Brasil de hoje. É o ponto de vista que eu tenho. Trazendo aqui Vinícius Dutra Gonçalves. No Brasil vigora o sistema presidencialista. Atualmente, Bozo instituiu um novo sistema. Chamo de sistema presidencialista misto familiar, uma espécie aí de mistomonarquia, em razão das interferências dos filhos em atos do governo. Vinícius, o que a interferência dos filhos do Bolsonaro mostra, na verdade, uma interferência direta e explícita, é uma fragilidade do Bolsonaro, é uma insuficiência do Bolsonaro como presidente. Ele não é sozinho capaz de ser presidente, porque não teria problema os filhos influenciarem, mas debaixo do pano. Olha, pai, isso é melhor, mas a necessidade da voz dos filhos, a evidência das vozes dos filhos, que está inclusive incomodando, né, os parceiros do Bolsonaro, isso aí mostra uma fragilidade muito grande do próprio Bolsonaro. É uma espécie de, olha, o Bolsonaro não tem coragem de falar isso, falo eu, né, os filhos do Bolsonaro trabalhando mais ou menos nessa direção. E deixa eu agradecer a vocês. Eu vejo aqui uns comentários, Vinícius. Por exemplo, Maria Fátima Silva fala que Ciro nunca mais. O que eu consigo perceber é entre todas as pessoas que admiram o Lula, e olha, são muitas pessoas de esquerda, existe uma espécie de decepção muito grande com o Ciro Gomes, o que significa que a possibilidade do Ciro Gomes chegar à presidência agora não é com a turma que gosta do Lula. E a possibilidade dele chegar à presidência também com a turma que não gosta do Lula é muito pequena, porque lá eles já têm os opressores de estimação. Então, quando o Ciro Gomes usa esses argumentos do tipo, o Lula tá preso, babaca, eu acho que ele só se fragiliza, né? É o que eu penso nesse momento. Deixa eu agradecer aqui. Vilma Gonçalves fala, Léo, você precisa descansar. Preciso, Vilma. É o seguinte, eu até falei com a Jennifer, eu falei, a minha vida de construtor termina em 10 dias. Isso é um ultimato, porque essa correria durante o dia para tentar terminar essa obra aqui em casa, essa peleja, chuva dentro de casa e tal, tudo isso gera um certo desespero. Esse desespero acaba, como eu diria, fazendo a gente trabalhar mais horas que o necessário. Hoje, choveu durante o dia, atrapalhou para subir material. Quando o programa acabar, hoje, meia-noite, eu vou carregar material. Vou carregar a cerâmica para a gente tentar terminar aquele quartinho. Então,
Tá assim, tá uma correria total, tô realmente morto de cansaço, mas, enfim, faz parte, né, gente? Hoje o Léo Atucci brincou assim, na hora que eu falei que... Hoje eu comentei que, infelizmente, eu comentei o seguinte hoje, durante o Léo ao Quadrado. Falei, olha, infelizmente, grandes nomes, né, grandes intelectos que poderiam estar do lado da esquerda foram fortemente ignorados pela esquerda e acabaram abandonando a esquerda. Provavelmente essa ideia de criar esses áudios, criar tudo isso aí, veio de um nome, de um cérebro que poderia estar na esquerda, mas foi ignorado pela esquerda. O Léo falou, olha, vão achar que você é infiltrado. Não, eu não sou infiltrado. Se eu fosse infiltrado, eu não estava carregando sacos de argamassa e cerâmicas de madrugada. Eu estava ganhando muito bem. Eu sou uma pessoa que ainda acredita na possibilidade da gente reverter isso. Deixa eu agradecer aqui nos comentários o superchat de Luiz Eduardo Simões de Souza. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Superchat importantíssimo aí, claro, para o crescimento dos canais, mas também para o telhado dos canais. Ele fala, deu tite no Atucci hoje, mas eles seguem mordendo a isca. Ignoraram a ideia da mesa na reunião de pauta hoje. A amizade do 247 tem seus limites. Luiz Eduardo Simões de Souza. Eu não sei qual tilt que você está falando, Luiz Eduardo, porque eu não sei das outras coisas que o 247 publicou. Quando eu vi essa questão dos áudios, e olha, eu falei essa questão dos áudios, foi durante o Léo ao Quadrado, lá dentro. A gente tem várias opiniões diferentes. Realmente o bicho está pegando hoje. Lá no 247 a gente tem, né, opiniões que vão para direções diferentes. E o ponto de vista que eu tenho é que isso foi uma estratégia do Bolsonaro, mas lógico, uma coisa que eu acho que o 247 merece muito respeito e muitas palmas é exatamente que o 247 permite que cada comentarista tenha suas convicções e que tenham convicções livres. Vocês que estão aqui, que são eleitores do Ciro, admiradores do Ciro, vocês se lembram que o 247, ele rachou completamente durante as eleições. Eu era uma pessoa que estava no 247 sempre falando, eu não concordo com a esquerda perder tempo falando mal do Ciro, que a esquerda foque nos inimigos da esquerda, falar mal do Ciro é bobeira. Eu lutei muito por isso, dentro do 247 tinham pessoas que pensavam outra coisa, mas nunca o Léo falou comigo, não, Léo, você tem que ficar contra o Ciro. Muito pelo contrário, eu acho que o Léo até concordava com isso, mas dava liberdade para as pessoas que eram contra o Ciro lá. Sabe o que eu penso? Penso que durante as eleições, o racha que aconteceu entre o Ciro e o PT, e esse racha não foi necessariamente entre o Ciro Gomes e o PT, mas entre os eleitores, né? Ficou comentaristas a favor do PT metendo pau no Ciro, comentaristas do Ciro metendo pau no PT, eleitores do Ciro metendo pau no PT, eleitores do PT metendo pau no Ciro. Tudo isso causou um desgaste que no segundo turno, muitas pessoas que votaram no Ciro simplesmente não votaram porque pensaram, olha, o PT agrediu o Ciro, agora eu não voto no PT e pronto. Então, essa inimizade de eleitorado só prejudicou o Brasil. Então, eu sempre fui contra essa inimizade de eleitorado, essa inimizade na esquerda, mas, infelizmente, exatamente essa liberdade no 247 fez até que o próprio 247 entrasse nessa piração, e eu sempre contra essa possibilidade disso acontecer. E eu trago um ponto aqui, olha, que a Andréia Ruiva fala, Cirão tá solto. É outra coisa que eu falo, Andréia, no meu ponto de vista, que não é estratégico. Sabe, olha, eu vou fazer uma leitura da frase que você escreveu. Cirão tá solto. Leitura 1. O Ciro está solto e o Lula tá preso. Qualquer um vai ler dessa forma. Entendeu, Andréia? Se o Ciro está solto e o Lula está preso, e você, como uma pessoa que parece que está comemorando o fato do Ciro estar solto, está julgando isso na cara de quem gosta do Lula, você está afastando os eleitores do Lula do Ciro. Isso não é inteligente. E olha, lembrando, Andréia, você não está me agredindo. Você está agredindo um número muito grande de pessoas que potencialmente poderiam votar no Ciro. Então é isso que eu estou tentando chamar a atenção das pessoas. No momento em que um eleitor do Ciro faz uma brincadeira dessa, o Cirão está solto. Você está
entre linhas falando o Lula está preso. O que é o resultado disso? O resultado é muito simples. Você fala o Cirão está solto, o eleitor do Lula lê o Lula está preso, o eleitor do Lula pega a birra do Ciro Gomes por causa de um comportamento seu que é eleitora. Eu tenho certeza que o MBL usou muito essa artimanha de fazer briga entre eleitores do Ciro e do Lula. Qual que é a realidade no final das contas? Essa briga de eleitorados elegeu o Bolsonaro. Porque o Ciro e o Haddad, juntos, o eleitorado do Ciro e do Haddad, provavelmente teriam conseguido colocar o Haddad na presidência. Mas existia um ódio que foi pré-concebido entre esses dois eleitorados, como se fossem times, e você não conquista votos para o Ciro humilhando o eleitor do Lula. Você não conquista votos para o Ciro maltratando e magoando quem gosta do Lula. É por isso que eu respeito demais e não falo mal. E eu te falo, olha, aí entra numa parte que eu preciso te falar, que por mais que você possa comemorar o fato do Cirão estar solto e em entrelinhas jogar na cara do eleitor do Lula que o Lula está preso, sem os votos de quem vota no Lula, o Ciro pode candidatar 1 milhão de vezes, mas ele nunca vai ser candidato. E sabe o que pode acontecer, Andréia? O Ciro pode chegar no segundo turno e lá no segundo turno as pessoas podem lembrar de frases como essa, pessoas que gostam do Lula, e as pessoas podem dizer, eu nem vou sair de casa. Não vou sair de casa porque o Ciro humilhou o Lula, os eleitores do Ciro humilham o Lula e eu gosto do Lula. Então, mais inteligência no trato dentro da esquerda. Nenhum tipo de humilhação dentro da esquerda é bem-vinda. Qualquer humilhação de eleitores do Lula é só prejuízo. Você coloca pessoas dentro de casa, desiludidas, e às vezes o Ciro nem tem culpa, mas ele paga, igual o Haddad. O Haddad nem tinha culpa, mas no segundo turno o Haddad pagou por causa de briga de torcidas entre a torcida do Ciro e a torcida do Lula. Eu fiquei impressionado porque uma pessoa que eu admiro até hoje, que é o professor Tiago, que fez uma campanha muito grande para o Ciro Gomes, logo após as eleições, ele falou, agora é anular. Como assim? Um filósofo, uma pessoa com consciência política, deixa o seu sentimento falar mais alto e ele grita, agora é anular? Olha, se eu fosse deixar meu sentimento falar mais alto, e se eu fosse deixar a minha decepção falar por mim, gente, eu vou pedir desculpas por falar isso, mas se eu fosse deixar a minha decepção falar por mim, eu teria feito campanha para o Bolsonaro. Porque se teve um pessoal que me ignorou durante 3 anos de trabalho, foi a esquerda oficial. Não vocês que são a esquerda, que participam aqui constantemente, mas a esquerda oficial. A esquerda oficial, os políticos, os grandes nomes, eles me ignoraram até no que eu disse a respeito do kit gay. Tem 3 anos que eu estou falando, olha, o kit gay é uma coisa extremamente importante, o kit gay é muito importante porque pessoas acreditam nisso. Eu fui ignorado. Se eu fosse ficar com raiva disso, eu teria feito campanha para o Bolsonaro. Olha, vou contar para vocês, vou fazer uma piada, eu quero que vocês entendam o nível da brincadeira, mas eu tenho dito há 3 anos sobre a importância das lideranças de esquerda promoverem os canais de esquerda. E olha, o Bolsonaro venceu porque ele promoveu os canais que apoiam ele. E eu falei isso muito a respeito da esquerda. Se eu fosse olhar a questão de promoção, eu teria sido eleitor, eu teria feito campanha para o Bolsonaro. Porque no dia que o Bolsonaro mandou derrubar a minha página no Facebook, num dia a minha página cresceu 25 mil curtidas, em um dia. Porque o Bolsonaro promoveu mais a minha página do que os políticos de esquerda. Então não é assim, não é ficando com raiva e voltando atrás. Então eu fiquei muito decepcionado com a atitude de alguns comunicadores que apoiaram o Ciro. Quando chegou no segundo turno, eles falaram, agora é anular. Da mesma forma que eu falo com você, Andréia, o Ciro está solto, o Ciro tem uma capacidade política muito grande, o Ciro é uma pessoa a ser apresentada para a sociedade brasileira, mas com essa brincadeira, você humilha quem gosta do Lula. E se você humilha quem gosta do Lula, você cria um obstáculo entre o eleitorado do Lula e o eleitorado do Ciro, e a gente só vai dividindo a esquerda. A gente só vai perdendo com essa brincadeira. Deixa eu agradecer aqui Vinícius Sanches Pinho.
Ele fala: Ciro não é centro-direita e nunca será. Seu plano de governo e suas atitudes sempre foram de esquerda. Ele merece o respeito das esquerdas. Tatiana fala: Léo, eu te acompanho desde o início, na época do protesto técnico, lembra? Olha que legal, Tatiana, muito obrigado. Foi praticamente um dos primeiros vídeos meus. Naquela época eu acreditava que a esquerda queria... Olha que interessante, a Tatiana, ela lembra de um momento em que o meu desespero interno era tão grande pelo que estava acontecendo, que eu cheguei a fazer uma proposta de um protesto técnico. Naquela época eu poderia inclusive ser considerado terrorista. Depois eu fui estudar direito, eu fui ver isso. E essa proposta do protesto técnico, ela foi extremamente ignorada pelas esquerdas. E agora eu te falo, olha, Tatiana, naquela época eu acreditava que as lideranças de esquerda queriam resolver o problema. Era o início do golpe, né, contra Dilma, e eu imaginava que realmente as pessoas que estavam fazendo aquele oba-oba, elas queriam que o problema fosse solucionado. Depois eu fui perceber que não. Muitos políticos de esquerda, eles não querem que o problema seja solucionado. Na hora que eu vejo um imbecil falando que o PT perdeu, acabou o PT, não. Muitas pessoas, e não o partido, não a Gleisi, obviamente não o Paulo Pimenta, não o Rogério Corrêa, que me representa muito bem em Minas Gerais, muitas pessoas da esquerda, muitos políticos da esquerda, eles querem exatamente que o Bolsonaro destrua o máximo possível para criar um desespero na sociedade e esse desespero criar uma demanda pela esquerda. Então tem muitos políticos de esquerda que queriam exatamente que a Dilma sofresse impeachment. Depois que eu fui perceber o jogo da política, fui perceber que a coisa é muito mais feia do que parece. Lógico, a gente tem aí pessoas que a gente admira, que a gente sabe que não são assim, mas tem muitas pessoas que estão curtindo a prisão do Lula. Tem muitas pessoas na esquerda que adoram o fato do Lula estar preso porque usam isso de bandeira política. Ela fala: foi meu ex-marido que começou a te acompanhar e eu e minha família nunca deixamos de te seguir. Lula livre. Muito obrigado, Tatiana, muito feliz por saber que você está aqui praticamente há 3 anos, né? A ideia do protesto técnico tem quase 3 anos. Léo Zamenhof, parabéns, Léo, ótimo trabalho. Muito obrigado, comentário aqui, contribuição do Léo Zamenhof. Muito obrigado mesmo, pessoal, pela ajuda de vocês. Mas, enfim, eu continuo com esse ponto de vista. E eu queria trazer uma coisa que um colega comentou, que eu acho que precisa ser dito, e a gente precisa refletir. Né? Tá aqui, ó. Ford fecha a fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, e deixa de vender caminhões. Aos poucos, nós estamos vivendo uma situação em que, aos poucos, as fábricas brasileiras estão todas fechando. Por que fechar a fábrica da Ford chama muita atenção nesse momento, pessoal? Chama atenção porque é uma marca famosa. Mas vocês já pararam para pensar que, ao fechar a Ford, aquela fábrica que vendia faróis, né? Vamos ver aqui um caminhão e vamos pensar. Tudo que vocês estão vendo aí, ó, são peças que são produzidas, né? A Ford é uma montadora. Quase tudo que vocês estão vendo aí são peças que são produzidas em outras fábricas, né? A gente está vendo roda, pneu, farol. A gente está vendo, né, desde a tinta, a própria, né, a lataria, tudo bem. Aí tem a prensa dentro da Ford. Mas só aí a gente está vendo um monte de peças que são fabricadas por outras empresas. Então, Ford fechou uma fábrica. Várias fábricas vão passar a produzir menos, né? A fábrica de pneus, fábrica de rodas e aí por diante, e várias pessoas vão ser despedidas. Muitas pessoas vão ser despedidas porque o Brasil está produzindo menos e vendendo menos. Será que está valendo a pena manter o Lula preso? Uma pergunta básica. Será que está valendo a pena essa brincadeirinha de Bolsonaro presidente? Porque o que está acontecendo é que o Brasil está acabando. Não, você ganhou, está preso. Né? O Bolsonaro ganhou, né? O Lula está preso. E aí? As fábricas estão fechando. O brasileiro está perdendo emprego. Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena todos os brasileiros hoje valerem a metade do que valiam no início desse golpe? Porque se você pegar o seu patrimônio em 2013, avaliar o seu patrimônio em 2013, hoje você vai ver que ele vale a metade. O brasileiro vale menos. Quem está ganhando com isso? Bancos. Os bancos estão ganhando com isso.
Deixa eu trazer aqui esse comentário. Qual a relação do Palocci com o PCC? Olha, Jacó Mendes, é uma resposta muito difícil, né, que requer realmente a pessoa ser, né, fazer parte aí de um corpo de investigação da polícia, mas o que eu consigo ver nesse momento, pelo que você escreveu aí, é o seguinte: o P de Palocci é o mesmo P de PCC. E você reparou que Palocci escreve com 2 Cs? Provavelmente deve ser italiano, deve falar Palotti. Mas olha só que interessante. O Palocci escreve com P e depois de algumas letras tem 2 Cs. Pode ser essa a relação. Mas eu não sei. Não sei se tem uma relação real, mas eu consigo ver que tem uma relação muito, assim, muito direta ali. Agora, eu não sei se é verdade, tá, pessoal? O que eu vi falar, né, o que se fala é que o PCC é um braço do PSDB, mas eu não sei. Isso é, sem dúvidas, uma coisa que deve ser investigada. Esse governo quebrou o país, fala Sil Lopes. Deixa eu ver aqui os comentários. Olha, eu tenho que ler também a piada do piadista. Franklin. Ô Franklin, eu vou ler sua piada. Eu vou ler sua piada, porque a sua piada, ela é carregada de uma imbecilidade tão grande que ela merece ser lida. A gente tem que admitir que ela tem um cunho de zoeira que merece algumas risadas, mas depois ela merece uma reflexão. Olha o que fala o Franklin. Lula merece o Nobel da Paz. Depois que foi preso, deu paz a milhões de Brasil. Olha, Franklin, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos admitir que é uma piada engraçada. Vamos admitir que o cara que fez essa piada deve ser um dos bem pagos lá dos MBLs e tal, mas vamos cair na real. A gente está vivendo uma situação em que o Brasil está estagnado politicamente, porque ninguém sabe o futuro do Brasil. Nós temos uma situação em que a metade do povo perdeu o direito de votar no Lula. Será que realmente a prisão do Lula gerou paz no Brasil? Pode ter gerado paz, mas não chega a 1 milhão de pessoas. Isso porque, se você somar o número de grandes empresários, banqueiros, essas pessoas que realmente estão lucrando com esse fatiamento do Brasil, essa destruição do Brasil, talvez, se a gente pegar a primeira camada, os banqueiros, né, que vai cair caber na palma das mãos, e uma segunda camada aí de políticos, pessoas que estão se beneficiando com a prisão do Lula, quem sabe 1.000, talvez 1.000. O resto que acha que está se beneficiando são otários, são idiotas, porque o Brasil parou. O Brasil estagnou depois da prisão do Lula. Então, eu não consigo ver vantagem nenhuma para o Brasil na prisão do Lula, mas o inimigo político, ele pode estar tendo vantagem porque ele conseguiu chegar ao poder. Mas, em contrapartida, o empresário não. O empresário parou de produzir e vender. Ah, não, mas vai acabar com os direitos trabalhistas? O que adianta acabar com os direitos trabalhistas dos seus trabalhadores se vai acabar com os direitos trabalhistas dos seus clientes? Ponto importante aí, vai acabar com os direitos trabalhistas dos seus trabalhadores, mas vai acabar dos seus clientes. Ah, não, meus clientes, né, o cara da Havan pode pensar, não, meus clientes são pessoas de classe média alta, não, são pessoas de classe média alta porque eles têm o comércio deles, eles têm os negócios deles que dependem das pessoas lá da base da pirâmide para conseguirem girar os próprios negócios. Ou seja, todo mundo perde com a prisão do Lula, até mesmo aqueles que acham que vão ganhar porque vão conseguir uma mão de obra sem direitos trabalhistas. Eu minto, tem uma pequena parcela de gigantes aí que vão conseguir ganhar com o alto desemprego no Brasil com o fim dos direitos trabalhistas. Essa pequena parcela de gigantes são as multinacionais que produzem no Brasil para vender para fora. Por exemplo, uma empresa como a Vale, que produz dentro do Brasil, destrói o Brasil e mata o Brasil, essa parcela aí, ela com certeza vai se beneficiar, sim,
com o alto desemprego no Brasil. Ela não precisa do mercado interno, mas quem precisa do mercado interno, a coisa é bem diferente. Né? Olá, Léo, se tiver confisco de poupança, os bancos não perdem? Né? Aqui tem uma pergunta aqui da Paula Cristina. Se tiver confisco de poupança, os bancos não perdem? Olha, Paula, isso é uma coisa bem complexa, porque é o seguinte, o que os bancos estão fazendo para ganhar dinheiro hoje? Eles estão fazendo empréstimos para o governo. Estranho isso, né? Não tá a economia brasileira ela ficou secundária, agora o negoção é emprestar para o governo. A gente tem 2 pontos para pensar isso. Se o confisco de poupança acontece para o governo, esse confisco de poupança é um dinheiro que o governo vai tomar, né? Vamos pensar por causa da guerra. É um empréstimo compulsório que o governo vai tomar para custear a guerra. Quem ganha com isso? Os Estados Unidos vendendo armas para o Brasil. E como que o Brasil vai pagar isso para as pessoas? Imprimindo moeda. Então, o Brasil vai pegar, por exemplo, vamos pensar em dólares para ficar fácil. O Brasil vai lá, pega $1.000 de uma pessoa e quando ele for pagar, esses $1.000 vão ser pagos com $100, porque a moeda brasileira vai valer menos. Sempre acontece depois das guerras, né? O banco continua emprestando dinheiro para o Brasil. O Brasil está quase sem atividade econômica. Então, o que vai acontecer na prática? Vai confiscar a poupança de uma pessoa, que é um número dentro do banco, e esse número vai passar para o governo e o governo manda para os Estados Unidos. Outro número. Então, é mais ou menos complexo de imaginar, no final das contas, quem perde. Rede Progressista Regina Brasil. Boa noite, só quero mandar um beijão para Jennifer, para a Luísa e um abração para você e para o Clicério. Sempre por aqui. Força, Léo. Por favor, descanse, mas não desista. Muito obrigado, Rede Progressista Regina Brasil. Não desisto não. Às vezes o cansaço é muito grande, mas isso faz parte. Eu vou conseguindo levar. A Luísa está aqui pertinho aqui. Está aqui falando, eu vou falando, ela vai tentando entender o que eu estou falando e vai tentando responder dali. Mas a gente está lutando aqui, pessoal, a gente está lutando para terminar esse quartinho da Luísa. Começamos o quartinho no ano passado, paramos por falta de tempo e grana, e veio a chuva agora, e porque nós começamos a construir, desmontamos o telhado, agora está chovendo dentro de casa, correria total para a gente terminar. Então até eu agradeço muito, Regina, porque essas colaborações ultimamente elas estão ajudando a gente exatamente a terminar esse quartinho e obviamente tampar o telhado do canal que está chovendo. Domingo, por exemplo, choveu o dia inteiro, eu não consegui nem transmitir, porque estava chovendo, tive que mudar o computador de lugar, uma complicação danada. Muito obrigado também a Eliana Fonseca, que manda aqui um superchat importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado pela ajuda. Eu estava falando, lógico, a gente hoje está todo mundo se divertindo muito com essa questão né, do governo Bolsonaro, está passando por tantas dificuldades, né? E no meio dessas dificuldades, a gente tem aí essa estratégia do próprio governo Bolsonaro de tentar liberar. No meu ponto de vista, o próprio governo Bolsonaro liberou alguns áudios para fazer essa propaganda aí de que ele seria inimigo da Globo. Tudo isso, gente, o próprio governo Bolsonaro não criou uma estratégia de trazer o povo de Israel para o Brasil para ajudar em Brumadinho, depois que o próprio Bolsonaro tinha falado que o governo federal não tinha nada com isso, né? Assim, depois que ele falou bobeira, eu acho que o estrategista falou, cara, vamos aproveitar esse momento para trazer o pessoal, o nosso pessoal, né? Que o estrategista deve ser de Israel. Tatiana, o Bozo e seu desgoverno parece uma briga de moleques. Que nível? Vergonha internacional. Só baixarias. Exatamente, Tatiana. Realmente, a gente não sabe se essas briguinhas no governo Bolsonaro são uma espécie aí de entretenimento para que as pessoas esqueçam os problemas maiores. Pode ser isso, não duvidem que essas briguinhas no governo Bolsonaro sejam exatamente uma cortina de fumaça para que as pessoas esqueçam o problema maior. E a gente não sabe se realmente a coisa é tão bagunçada assim. Bom, mas fazer o quê, né? Muito obrigado, Sacha Band. Jennifer, Sacha Band pediu para trazer a Luísa. É a segunda vez que ele fala isso. Traz a Luísa aqui que eu vou mostrar a Luísa aqui, que Sacha Band outro dia falou a mesma coisa. O professor Márcio Dejalmo Mota. Léo, o PCdoB defende frente ampla Lula livre e não bate no Ciro. O nosso rumo nessa
quadra é defesa da democracia e da soberania e do desenvolvimento. Demarcar posição não ajuda. Muito bem pensado aqui, o professor Márcio fala. A gente não tem que ficar nessa loucura aí de achar que tem que... Né, tem que ter não existe agora, nesse momento, campanha eleitoral, né? A campanha que existe é Mourão e Bolsonaro. Vem cá, Luísa. Fala com o povo aqui. Fala com o pessoal. A você lá, ó. Agora ela já consegue se ver na tela, ela fica na alegria. A você lá, Luísa, olha. Fala com o pessoal, fala. Ela já fala bu e gu. Ah, ela não quer falar bu, não. Hoje... ela está adequadamente vestida aos padrões da Damares. Eu é que não estou, né? Ela está de rosa, mas ela também veste azul. Isso porque também, não é só porque a Damares falou que a gente também tem que excluir o rosa para pirraçar, né? O meu amigo Marcelo Bahia, ele excluiu completamente o rosa para pirraçar mesmo. Olha pro povo e fala, agora sim ela se viu na televisão, olha lá, agora ela está numa alegria danada se vendo na televisão. Fala, Bu! Leva ela. Muito obrigado, Sasha. Sasha também com a gente aqui, carinho especial, um tempão participando com a gente. Fala, Bu, fala, Bu. Papai vai entregar você pra mamãe. Vamos fazer a cena do Poltergeist. Não, agora... Ah, agora tá do outro lado. Vamos fazer a cena do Poltergeist do canal Adão Bispo. Então, pessoal, inclusive, nosso humorista de esquerda, Adão Bispo, merece realmente a atenção de vocês. Vou pegar assim que esse... Ó, fala, Bu. Fica em pezinho e fala, Bu. Vai lá pra mamãe agora. Agora vai sumir no Poltergeist. Ó, sumiu. Deixa eu agradecer aqui o carinho do Albano. Ele fala, Léo, vamos terminar o quartinho da Luísa o mais rápido possível. Muito obrigado, Albano, pela contribuição. Também a Célia Regina Story. Boa noite, Léo. Uma pequena ajuda para o quarto da Luísa. Muito obrigado, Célia Regina Story. Deixa eu colocar aqui do Albano. Muito obrigado. Léo, vamos terminar o quartinho da Luísa o mais rápido possível. Daqui a pouco, Albano, eu tô lá carregando. Hoje eu vou carregar a cerâmica do piso. Tá toda... Aqui são... Quem conhece aqui muito bem é a Mônica. Ela veio participar, ela veio aqui trazer algumas coisas na época do computador. É uma escada gigante e tal. Também a escada precisa ser construída, mas isso é depois. Porque agora, senão mata a gente com obra. Aí eu tenho que subir essa escada com material. Essa madrugada eu subo com cerâmica. Porque amanhã o Siri já vai... Né, que é o amigo nosso que está fazendo, ele já vai precisar da cerâmica lá em cima. Eu faço parte elétrica, parte hidráulica, lixo, parede, mas cerâmica eu não sei nem sonhando. Nem rebocar. Nem rebocar eu sei. Eu jogo a massa cai. Gente, esses áudios são bons pro Bozo. Deixam a entender que ele não sabia e não concorda com a história. Laranjas, não caiam nessa. Olha, Maiara, demorou 3 segundos para eu escutei 3 segundos do áudio e já comecei a mandar mensagem sobre isso para os amigos de esquerda. Falei, gente, isso é ratoeira, ele está conduzindo a galera aí para uma rede aí. O povo está indo igual peixe, com um cardume de peixe para uma rede. Muito obrigado mais uma vez, Albano. Muito obrigado, Chocoprint BR. Tentativa do Bozo de ser inimigo da Globo pode não ser uma boa opção. Sabemos que a Globo prendeu o Lula. Nossa bandeira precisa ser, como sempre, Lula livre. Exatamente, Chocoprint. O detalhe é o seguinte... No momento em que o Bolsonaro cria na cabeça do povo que a Globo é inimiga dele, ele tira a autoridade da Globo de falar sobre ele. Isso é muito estratégico, porque, veja bem, o Bolsonaro ele criou um obstáculo entre as matérias da Globo e a cabeça do eleitor do Bolsonaro. Isso já existia. Esse obstáculo era mais ou menos assim. Tudo que a Globo falava a respeito do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro escutava e falava, ah, não, Rede Globo não merece credibilidade, não. Mas o eleitor de esquerda ainda ouvia as matérias contra o Bolsonaro. Nesse momento, a coisa muda. O Bolsonaro, ele consegue criar, dentro do eleitor de esquerda, dentro do povo anti-Bolsonaro, uma ideia de que a Globo é inimiga do Bolsonaro, então possivelmente todas as matérias da Globo são passíveis de serem avaliadas com critério. Então, eu vejo que esses áudios do Bolsonaro aí é uma espécie de fogo amigo, uma super estratégia, e hoje eu fiz questão de, durante o Léo ao Quadrado, parabenizar 10 vezes o estrategista que criou isso. E eu peço para todos vocês que estão assistindo desculpas por esse estrategista às vezes não estar do nosso lado, porque provavelmente ele está do lado de lá porque ele deve ter sido ignorado, desprezado, maltratado pela esquerda. Deixa eu agradecer, muito obrigado, Chocoprint, mais uma vez, muito obrigado
Albano pela ajuda, gente. Muito obrigado mesmo, um carinho de vocês. Vamos conseguir terminar esse quartinho, se Deus quiser. Deixa eu trazer aqui também nos comentários. Muito obrigado, Célia Regina Story, pela ajuda para o quartinho da Luísa. Agradeço de coração. Vamos conseguir sim terminar, se Deus quiser. Ezequiel Lima, muito obrigado, Ezequiel, pela contribuição. E Maria José Rabelo, muito obrigado pela ajuda de vocês. Faz uma diferença muito grande, gente. Quem puder ajudar, são muitas as despesas. Inclusive, eu contei para vocês, eu vou entrar na justiça contra a NET. Já estou preparando o material para entrar na justiça e o material também para levar para o Ministério Público pela questão da NET queimar os aparelhos das pessoas e colocar pessoas em risco de vida. A NET veio, queimou todos os aparelhos de televisão, queimou tudo que estava ligado no circuito da NET aqui dentro de casa. A gente tem o serviço da NET, principalmente porque a gente usa a internet da NET, é a única que é disponível na região. E a NET simplesmente mandou uma notícia que não vai pagar. Então aí a gente até isso apertou para a gente esses dias, que nós perdemos aí muitas coisas nesses últimos dias. Deixa eu agradecer então a participação de todos vocês aqui no canal do Estopa. Deixa eu ver se eu trago aqui. Olha, de certa forma, a gente não sabe se isso é bom ou ruim, mas o Bolsonaro, ele já é, obviamente, conhecido como um cara super mentiroso, não tem dúvidas disso. O detalhe é que, às vezes, o fato do Bolsonaro estar mentindo por uma causa anti-Globo tenha uma recepção tão nobre na sociedade brasileira e até mesmo na esquerda, que o Bolsonaro seja conhecido como um bom mentiroso, um mentiroso que, apesar de mentir, é inimigo da Globo. Eu volto a dizer, a estratégia do Bolsonaro ela foi uma estratégia muito grande. Muito obrigado também aqui, Edinaldo Melo, pelo superchat, contribuição importantíssima para o telhado do canal. Muito obrigado. A grande realidade é que o Bolsonaro pode ser conhecido como aquele mentiroso que, apesar de ter mentido, ele é inimigo da Globo. E é aquilo que eu falei, olha, o ódio conecta as pessoas. O amor pode não ter capacidade de conectar as pessoas. Talvez o amor consiga conectar os familiares, mas o ódio sim consegue conectar as pessoas. E o ódio pela Globo pode ser a âncora utilizada pelo Bolsonaro para conseguir conectar o povo brasileiro em seu favor. E olha que interessante, gente. Por mais que as pessoas não consigam perceber, esse ódio pela Globo como sendo um instrumento de alienação, de destruição do Brasil, ele pode não ser grande lá na base da sociedade brasileira, mas em contrapartida, nos formadores de opinião, o ódio contra a Globo é muito grande. E esse ódio contra a Globo pode fazer com que essa frase do Bolsonaro falando que a Globo é inimigo pode significar aí, de repente, uma oportunidade até para que a esquerda comece a ver o Bolsonaro como não um amigo, mas o inimigo do maior inimigo. Deixa eu agradecer aqui Adriana Siqueira, para essa menininha que possui o céu nos olhos. Muito obrigado, Adriana Siqueira, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. A Adinalva Mendes fala, Luísa, cada dia mais linda. Muito obrigado, Adinalva. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui, ajudando. E Gilcineia Rodrigues fala, 70% dos eleitores do Bozo arrependido. Assim, grande parte dos eleitores do Bolsonaro hoje estão envergonhados. O detalhe é o seguinte, o fato deles estarem envergonhados não significa que eles vão tomar alguma atitude. Esse é o problema. Porque uma coisa é um eleitor do Bolsonaro arrependido. Isso a gente sabe que tem. Outra coisa é um eleitor do Bolsonaro arrependido que abraçaria a campanha Lula livre. Isso é o grande problema que a gente tem hoje. Porque se todo eleitor do Bolsonaro, que foi humilhado pelo Bolsonaro e suas mentiras, abraçasse a campanha Lula livre, a gente teria como resultado, obviamente, o Lula livre. Mas isso não é o caso. O eleitor do Bolsonaro, ele sai dessa posição de super alienado, eleitor do Bolsonaro, e pula para a posição de isentão, cara que não gosta de política e cara que fala que política é tudo ladrão. Esse isentão, ele não contribui com absolutamente nada. Infelizmente é isso que se torna o eleitor do Bolsonaro arrependido. É o mesmo cara que não tinha culpa porque votou no Aécio, é o mesmo cara que gritou Cunha nós chamamos, é o cara que votou no Bolsonaro e agora continua com esse ódio contra o PT,
sem saber por quê, né? Porque a Globo mandou. A mesma Globo que ele odeia hoje, olha só como é que é incoerente o eleitor do Bolsonaro. Ele tem ódio do PT por causa da Globo, mas ele não percebe que a Globo é o objeto de destruição do Brasil que ele tanto odeia. Ele não consegue fazer uma correlação entre a Globo, que fez a cabeça dele a respeito do PT, e essa Globo que hoje ele percebe como inimigo do Brasil. Olair Severo de Oliveira, muito obrigado. Olair Severo de Oliveira fala um grande abraço, manda um superchat importante aqui para o telhado dos canais. Ezequiel Lima, para seguir com o canal, muito obrigado. Ezequiel Lima, muito importantes contribuições, eu agradeço de coração, realmente muito importante para o crescimento dos canais. Eu prometi que eu faria, eu vi que um colega escreveu a questão da NET, eu prometi que eu faria usar um pedaço de vídeo para colocar no final de todos os vídeos falando sobre os perigos relacionados ao serviço NET. Eu vou ver se eu faço essa semana e começo a compartilhar em todos os vídeos meus. Muito obrigado, Mariana Gancho. Esse apoio do povo ao Bozo por causa da Globo é passageiro. Amanhã ele fala uma besteira e o povo volta a criticar. Sim, sim. O detalhe é que nesse momento ele conseguiu unir a população, grande parte da população, em torno de um inimigo comum, que é a Rede Globo. Foi muito eu estou dizendo como que a esquerda não percebeu que isso foi estratégico. É isso que eu fiquei impressionado. Que na hora que eu escutei o áudio, que eu comecei a perceber para onde que o áudio estava levando, eu percebi que era estratégico. Da mesma forma, quando começaram a compartilhar um áudio no qual o Gilmar Mendes explicava que ele não precisava de dinheiro público, porque ele ganhava bem com os livros dele. Eu falei, pô, isso é um áudio de promoção do Gilmar Mendes, não é um vazamento do Gilmar Mendes. Eu consigo perceber imediatamente a intenção por detrás daqueles áudios que teriam sido vazados. É uma intenção de promoção do Bolsonaro, é uma intenção de promoção do Bolsonaro dentro da esquerda, porque a própria esquerda pegou e divulgou os áudios. Então as pessoas de esquerda tiveram acesso aos áudios. Eu, inclusive, Mariana, eu parabenizei o estrategista por isso e pedi ao estrategista desculpas pelo fato dele ter sido desprezado pela esquerda, porque o cara que teve uma super ideia, assim, eu tenho certeza que no fundo ele é um cara de esquerda, que foi desprezado pela esquerda, humilhado pela esquerda, e ele acabou traindo a esquerda, né? É vergonhoso imaginar que a pessoa traiu, mas ao mesmo tempo é vergonhoso imaginar que ele pode ter sido aí desprezado pela esquerda, porque não pode ter vindo da direita uma ideia tão centrada assim, não. Caroline Sobelo, muito obrigado, Caroline Sobelo, pela contribuição, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, P. Camargo. Léo, o que você diz sobre os ataques ao Haddad? Bom, antes de eu continuar, eu falo que é uma grande imbecilidade. É o que eu falo, hoje ataques dentro da esquerda contra a esquerda, qualquer um é imbecilidade. Há uma jornalista lulista especialmente empenhada em difamá-lo diariamente como neoliberal. Haddad tem interesse em manter Lula preso? Claro que não, P. Camargo, porque a grande realidade é que o Lula livre, ele consegue derrubar todo esse processo de golpe. E todas as pessoas nacionalistas no Brasil, indiferente do que elas fizeram, elas estão em risco enquanto o golpe não for derrubado. Então, qual que é o interesse do Haddad, que tem consciência do que está acontecendo, em manter o Lula preso? Eu não acredito nisso. O que eu vejo são pessoas que querem aparecer e que usam essa bandeira, porque tem pessoas que acreditam nisso. Eu, por exemplo, vou citar aqui o Duplo Aécio. O Duplo Aécio utiliza essa bandeira de que existe um grande confronto de traição, de sacanagem, de covardia contra o Lula, porque aí eles conseguem se apresentar como sendo os defensores do Lula, uma espécie de... porque tem os testemunhas de Jeová, respeitem, eu não estou criticando a religião, é como se o Duplo Aécio fossem os testemunhas do Lula, tivessem essa responsabilidade política bem semelhante à responsabilidade dos fiéis que fazem essa representação do Deus Jeová aqui no Brasil. Aí o Duplo Aécio conseguiu criar uma coisa semelhante, então eles conseguiram criar quase que uma religião nesse sentido. Eu acho que isso é só uma forma de se aproveitar, e volto a pedir desculpas, não estou falando mal da religião dos Testemunhas de Jeová, que eu admiro e respeito bastante. Eu estou dizendo só que da mesma forma que existe uma proteção ao Jeová, né, nesse sentido aí de propagar
o Duplo Aécio faz uma ideia como se eles fossem os representantes do Lula fora da cadeia, como se eles fossem os únicos que pudessem realmente conduzir as pessoas até o Lula. E eu acho que isso não é uma coisa real. Bradosquei, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4,18. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. João 8,31. Muito obrigado, Bradosquei, sempre complementando as lives aqui com palavras importantes, né? Palavras religiosas importantes. Muito obrigado, sempre trazendo a Bíblia de uma forma contextualizada ao momento político, ao momento social que nós estamos vivendo. Muito obrigado, então, P. Camargo, Mariana Gancho, Albano, muito obrigado também aqui no outro canal, Célia Regina Story, Adriana Siqueira, Ezequiel Lima. Então, pessoal, lembrando vocês que é muito importante vocês se inscreverem no canal do Estopa. Agora temos o canal do Estopa no Facebook, no YouTube. A ideia é que o canal do Estopa realmente trabalhe essa parte, né, de divulgação política, e eu estou trabalhando os canais Leonardo Estopa com vídeos curtos, então as lives no canal do Estopa. Can fala, acabou a graça de discutir os bolsominions, tanto nos canais de direita quanto na esquerda estão totalmente caídos. Tem ainda bolsominion daquele tipo... Tem ainda aquele bolsominion temoso, tá? Aquele bolsominion que fica dando pirueta, acreditando em tudo. E esse elemento existe ainda, claro. Não é muito, mas ele existe. E isso me impressiona. Não me impressiona... O que me impressiona, na verdade, não é... O que me impressiona não é o fato do Bolsonaro fazer o que está fazendo, mas terem pessoas que ainda continuam apoiando o Bolsonaro, mesmo sabendo o que ele está fazendo. Maria Alice Guiar, Léo, o que você acha do resultado da reforma da Previdência? Você acha que irão ter votos suficientes? Maria Alice Guiar. Olha, Maria Alice, qualquer momento, qualquer tipo de coisa que falam a respeito da reforma da Previdência sempre são formas de chantagear os banqueiros, tá? O que está rolando hoje é o seguinte, gente. Banqueiros querem acabar com a Previdência no Brasil para que o povo passe a fazer uma Previdência privada. Além desses banqueiros, tem grandes empresários que querem forçar a barra para que eles não tenham que pagar a Previdência do Estado. Então, de um lado, grandes empresários querem acabar com a Previdência do Estado para que eles não tenham que contribuir com a Previdência. De outro lado, a gente tem banqueiros que querem que as pessoas passem a fazer a Previdência privada. Então, esse conjunto que está rolando aí de interesses, de gente de muito dinheiro lutando contra a Previdência do Estado, eles têm grana para poder investir. Como esses caras têm grana para investir, o que os deputados e senadores estão sempre fazendo agora ficou mais difícil, quer dizer, ficou mais caro, entendeu? Então, da mesma forma que a Previdência está fazendo chantagem com o aposentado brasileiro, os deputados e senadores estão fazendo chantagem com banqueiros e empresários que querem essa aprovação da reforma da Previdência. Então, a barrigada, eles estão adiando a reforma da Previdência estrategicamente para cobrar mais caro. Então, tá até legal, porque da mesma forma que nós temos uma parte do povo sendo chantageado com essa questão da Previdência, os empresários também estão sendo chantageados pelos deputados e senadores com essa questão da Previdência. Muito obrigado, Petilobo, pelo superchat. Muito importante para o telhado dos canais. Deixa eu agradecer aqui. E deixa eu trazer aqui mais notícias do dia de hoje. E hoje, uma das notícias que obviamente é importante, mas foi ignorada, a Justiça manda soltar o presidente da CNI preso na Lava Jato. A gente tem várias pessoas que são presas, são pessoas obviamente ligadas ao anti-Lula, ligadas ao antilulismo, ligadas ao neoliberalismo, elas só vão passear na cadeia. E hoje a gente teve também a prisão do Paulo Preto, que é aquele camarada que me parece que foi preso com o valor equivalente aí a 350 triplex do Guarujá, e esse dinheiro, obviamente, do PSDB seria também do Aloysio Nunes. Então tem todo esse esquema aí que está sendo
utilizado provavelmente para chantagear esses políticos, porque enquanto alguns brasileiros acreditam que essas prisões possam ser para finalidades de luta contra a corrupção, eu particularmente imagino que essas prisões são formas de chantagear. Os caras ficam sabendo, pô, esse Paulo Preto tá com 100 milhões lá na Suíça e não divide nada, meu. Então os caras colocam Paulo Preto na cadeia, aí Paulo Preto preso vai ter que dividir essa grana. Bobão, né? O máximo que se fica em cadeia no Brasil são 30 anos. FJ, provavelmente é porque a galera tá aí falando que, né, que o Lula vai ficar preso por 1 milhão de anos. Tem bobo pra tudo. O Lula, obviamente, ele não tá preso pela justiça brasileira. O Lula vai ficar preso enquanto o povo brasileiro deixar. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Por isso que eu acho que hoje a gente precisa trabalhar o Lula livre de uma forma mais profunda. Se o Lopes fala, Jennifer, deixa o Léo dormir. A Jennifer tá ali quase dormindo. E olha, gente, o detalhe é que na hora que eu acabo aqui a live, aí o que eu faço? Eu tomo um café forte e vou subir material, né? Então, assim, é uma super correria. E esses dias eu falei com vocês a questão da NET, só para vocês entenderem, né? Caiu o relâmpago, queimou meus aparelhos, aí eu fui perceber que a NET presta um serviço no Brasil, que é um serviço que está fora das normas brasileiras de segurança elétrica, ela não põe aterramento e tal. Então, por causa disso, qualquer pessoa que tem um serviço NET pode ser eletrocutada no sistema da NET. Então, eu estou fazendo um ofício para levar pro Ministério Público, porque eu acho um absurdo. Eu procurei no Código de Defesa do Consumidor, esses dias eu estou trabalhando muito com isso, exatamente porque a NET tem a obrigação de avisar os clientes sobre a possibilidade de queima de aparelhos, a NET tem a obrigação de avisar os clientes sobre a possibilidade de morte por eletrocutação, por choque elétrico, né? Eu não sei qual que seria a variação correta, e ela não faz isso, ela esconde. Por que ela esconde? Porque toda vez que queima uma televisão, ela quer falar que a culpa não é dela, então ela esconde o fato de que ela causa esses problemas. E eu vou levar um ofício para o Ministério Público exatamente para que o Ministério Público obrigue a NET a avisar os seus clientes a respeito disso. Então, esses dias eu estou aí nessa luta, produzindo esse material exatamente para que o brasileiro possa exercer esse direito dele aí de informação, que por enquanto nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, pessoal? Por enquanto nós temos esse direito. A revista PAGN falou eletrocução, né? Porque a pessoa é eletrocutada. Então eu não sei, essa variação aí sumiu. Bom, deixa eu agradecer aqui as participações, participações aqui também no canal do Estopa. E lembrando que a briga tá legal. Jornal Nacional dedica os primeiro bloco aos áudios de Bolsonaro e Bebiano. A coisa tá muito legal, gente, porque, olha, vocês imaginem o seguinte, imaginem que o grande problema, às vezes o grande problema do Brasil pode estar entrando em processo de autodestruição, porque nós temos de um lado a Rede Globo, do outro lado o Bolsonaro. A Rede Globo pode entrar em processo de autodestruição enfrentando o Bolsonaro, e pode ser que a gente tenha uma realidade em que a Rede Globo tenha que mudar de dono. Se a Rede Globo mudar de dono, a Rede Globo passa a ser outra Rede Globo. E aos poucos a Rede Globo está começando até a ser conduzida para uma direção um pouco diferente. Tiraram os Marinho do controle acionário, né? Não do controle da presidência da Rede Globo. Né? Então, assim, pode ser que a Rede Globo realmente entre aí num processo de autodestruição e que ela passe por uma purificação e passe a ser uma emissora nacionalista. A Eliana Soave pergunta, Léo, você viu o Delgado? O Delgado deve estar lá no Cristal Vox. O Delgado ele é fanático com o Cristal Vox. Ele fica lá desesperado lá nas lives de direita. O Delgado não está entre nós nesse momento, senão ele já tinha se manifestado. FJ fala, tem que cortar a concessão da Globo, isso sim. E olha, FJ, não é impossível. Pode ser que o Bolsonaro esteja tomando os primeiros passos para isso. Mas existem outras formas
de recuperar a Rede Globo, que tem toda uma estrutura. A Rede Globo é o maior canal de televisão do Brasil, não é porque a Rede Globo tem o melhor pessoal trabalhando lá, é porque ela tem uma estrutura que ela consegue alcançar praticamente o Brasil todo, é uma infraestrutura de transmissores, que em qualquer lugar que você chega a Rede Globo pega. Então essa infraestrutura, pra vocês terem uma ideia, a Rede Globo lutou de todas as formas para evitar a internet no Brasil, para evitar a televisão pela internet. Ela está desesperada, porque ela conseguiu criar uma estrutura que ela chega em todo o Brasil. E agora, aos poucos, essa Rede Globo precisa lidar com uma internet que está levando a mensagem para outras pessoas. Então, enfim, Deusa Bertac fala, Rede Bobo tomando do seu próprio veneno. Exatamente. E a Tatiana fala, queremos saber do Queiroz, estranho, né? Que ninguém mais fala do Queiroz, ninguém fala do Raécio. Esses casos bizarros aí simplesmente foram ignorados. A própria Rede Globo parou de falar do Queiroz, e eu acho que a Rede Globo agora tinha que voltar a pegar firme no caso Queiroz. Carlos Eduardo, a verdade é que esse governo está próximo do penhasco. O detalhe é o seguinte, Carlos Eduardo, o governo está próximo do penhasco, vamos concordar, mas o medo muito grande é que esse governo acabe puxando o Brasil inteiro para o penhasco com ele. Eu tenho muito medo disso. O homem que virou suco. Tatiana falando do Queiroz. O homem que virou suco. E lembrando, pessoal, Ricardo Felipe fala, Esquerda News, Clicério mesmo, mas não fez campanha para o Coronel Gomes. Eu não sei o que está rolando um bate-papo entre o Clicério e o Ricardo Felipe. Eu fiquei meio perdido. Ô Júnior, o Lula será solto sem o povo nas ruas? Não, o Lula não será solto sem o povo nas ruas. Cadê o senador trambiqueiro? Jonathan Oliveira, uma lástima o pobre de direita não raciocinar no lado em que está presente, já que está situado no lado mais fraco. O pobre vota no 17, que tem por objetivo prejudicar mais ainda o lado mais pobre. Jonathan Oliveira. Jonathan, eu tenho para mim que muitas pessoas abandonaram os mais pobres no Brasil por causa disso, tá? Eu acho que muitas pessoas abandonaram essas pessoas mais pobres no Brasil. Muitos políticos acabaram falando, olha, quer saber de uma coisa? Já que o pobre quer isso, eu vou deixar isso para lá. Eu acho que muito disso aconteceu exatamente por causa dessa bizarrice. Deixa eu fazer um anúncio para vocês aqui, pessoal. Tem um amigo mineiro, dono do canal Resistentes, que vai entrevistar a filha do Chico Mendes. Ele pediu para anunciar, vou ver se eu olho o horário aqui, se tem, ele não, olha, bom, ele vai entrevistar a filha do Chico Mendes. Deixa eu ver se eu vejo, não estou sabendo um anúncio aqui para falar com vocês exatamente que hora que vai ser, mas é canal Resistentes, procurem aí na net, canal Resistentes, e dê uma força para ele. Deixa eu agradecer aqui então as pessoas que estão participando. E o amigo Sacha Band fala, Léo, você vai participar do evento no TU 247 em São Paulo? Eu vou para São Paulo nesse sábado participar do evento do 247. Até é bom que eu fuja um pouquinho da obra, né? Eu deixo o pessoal aqui penando na obra e vou para São Paulo, mas eu volto no domingo e já pego na obra. Dora Rosa Cruz, Malafaia descobriu que o Bebiano estava negociando com a Globo. O projeto de política dessa turma que tomou o poder, eu nem vou falar do Bolsonaro, o projeto desse pessoal que tomou o poder é um projeto de monopólio em tudo. É mais ou menos assim, se não for do meu lado, eu tenho que aniquilar. Gente, tem um mandamento do satanismo, assim, tem várias bíblias do satanismo, né? E uma vez eu li os mandamentos, foi até meu irmão que me mostrou os mandamentos do satanismo. É um mandamento muito louco que fala assim, não faça mal a ninguém, mas se alguém tentar te prejudicar, destrua-o. E é uma coisa que está sendo muito praticada por esse governo, porque
Até então, a imprensa, ela criticava, elogiava, né? A imprensa trabalhava, não vai e volta. Hoje, o Bolsonaro está numa onda de que quem se posicionou contra ele em algum momento tem que ser destruído. Então, o Bolsonaro está nessa loucura aí de realmente querer destruir a Rede Globo. E a pergunta agora é, depois da Globo vem o quê, né? Quem será o próximo? Porque ele pode destruir os canais de esquerda só se ele comprar o YouTube, né? E eu tenho para mim que alguma coisa errada acontece com os canais de esquerda. No Facebook nem se fala, os canais de esquerda no Facebook foram praticamente desativados. Então, se o Bolsonaro comprar o YouTube ou se o Bolsonaro mandar prender todo mundo de esquerda, né? Porque a Globo, basta ele continuar pirraçando do jeito que ele está pirraçando. É o modelo, a técnica Trump, né, de ignorar um determinado veículo. Sacha Band, estarei lá, quero lhe dar um abraço, vou realizar meu sonho. Muito obrigado, Sacha Band, feliz de saber que a gente vai se encontrar lá, no final das contas não deu certo. Sil Lopes fala, não vá de avião, Léo. Não preocupa não, Sil Lopes, eu não estou desse tamanho ainda, eu sou só... É importante, né, assim, a gente tem que tomar cuidado a partir do momento que você começa a incomodar. Eu posso incomodar, mas eu tenho percebido, e eu fico muito triste com uma coisa dessa, eu tenho percebido que eu tenho servido muito ao Bolsonaro. Eu brinquei com o Léo Atucci assim, falei, olha, Léo, eu tô sentindo que eu tô fazendo parte da equipe do Bolsonaro há 3 anos, porque a esquerda não me escuta, mas os caras me escutam. Aí os caras fizeram um vídeo criticando quem falou que o Bolsonaro não seria eleito. E eles fizeram um vídeo e me colocaram no vídeo várias vezes. Eles deram mais atenção para mim no vídeo do que atenção pro Vila, pro Azevedo. Os caras deram mais atenção para mim do que pros grandes comunicadores. Aí eu fico pensando, olha, esses caras realmente têm muita raiva de mim, mas ao mesmo tempo que eles têm muita raiva de mim, eu acho que eles puxam também muito do que eu falo, porque eu faço uma crítica, eles acabam corrigindo essa crítica depois. Eu lembro que eu virei e falei assim, olha, seria muito bonito o Bolsonaro realmente falar que está do lado dos médicos cubanos nessa questão aí de mandarem dinheiro para Cuba, se ele oferecer que vai legalizar todos os médicos cubanos que quiserem ficar no Brasil. Passa algumas horas, o Bolsonaro foi e ofereceu isso, não realizou. Todo mundo que ficou no Brasil com essa esperança, ele enrolou, mas ele falou. Ou seja, eu tô meio com medo de ficar fazendo essa live aqui, ficar dando ideias pro Bolsonaro. Mas se ele escutasse as ideias e fizesse o bem, eu até ficava feliz, porque mais importante do que imaginar que o Bolsonaro usa as ideias para se promover, é imaginar que com as ideias progressistas o Bolsonaro possa se tornar uma pessoa melhor. Vamos cair na real, né? Nesse momento, o Bolsonaro está eleito e promover o Bolsonaro a um bom Bolsonaro seria uma coisa muito boa para o Brasil, porque é ele que está lá no meio daquela bagunça. Tudo bem, ele pode não presidir, mas ele, no final das contas, é a pessoa que foi eleito presidente. Deixa eu agradecer a Tatiana. Tatiana, eu me lembro do Bozo te atacando pelo Twitter e também tentou ofender a sua mãe. Baixaria desse cara, não tem o mínimo de decoro. É estranho, né? Que eu fiquei olhando e falei, gente, eu não acredito. Eu não acreditei que era o Bolsonaro. Na hora que apareceu aquela bobicinha, eu não acreditei. Eu pensei que as pessoas tinham montado que era um Bolsonaro fake, que era uma outra coisa. Aí eu vou lá e procuro e realmente era o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Eu até fiz um vídeo que eu falei, eu não acredito que o poderoso Bolsonaro, né, pô, nós estamos falando de um cara que está 28 anos na política, sempre eleito, muito bem votado, o cara vai perder o tempo dele para responder o Leonardo Stoppa. Não, mas o Leonardo Stoppa estava dando muitas dicas pro Bolsonaro. Depois eu fui perceber isso. Com vocês está o barco... Eu perdi. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando. Antônio Lima fala, é que você mais mitomano, Stoppa. Verdade, Bolsonaro gosta de você. Flávio Henrique. Eu tô achando que o Bolsonaro gosta de mim. Né? O Bolsonaro, no fundo, eu acho... Bolsonaro, eu sei que você está aí assistindo. Eu sei o que o Bolsonaro está fazendo nas noites das 10h30 até meia-noite. Ele está assistindo o Stoppa e tá aí. Não é que esse cara falou uma coisa legal, né? Assim,
bravo, né? Porque naquele vídeo que ele estava me xingando, ele estava bravo, de braço cruzado. Tá mais ou menos isso aí. Bozo faleceu devido a um câncer na barriga. Não vai ter velório porque está podre. Fala isso a Eliana Gomes. Tatiana fala, com certeza está assistindo, sim. Eu tô com remorso, viu, Tatiana? Eu tenho, nesses últimos dias, quando eu tenho percebido que a esquerda não tem me escutado, mas o Bolsonaro tem ouvido e tem colocado em prática muitas ideias, eu tenho tido aí alguns surtos de remorso, que eu tenho falado, gente, eu tô achando que eu tô ajudando, tenho dado dicas pro Bolsonaro. Franci Lima fala, canal de esquerda, o cara ainda tem orgulho de canal de esquerda. É ridículo, claro que eu tenho, Franci Lima. Aqui somos pessoas que não acreditamos nem no kit gay, nem na mamadeira de piroca. Talvez não seja o lugar ideal para você. Existem canais legais pelo YouTube, onde eles garantem que a Terra é plana, eles dizem que Olavo tem razão, eles acreditam no kit gay, na mamadeira de piroca e até acham que a Damares se encontrou com Jesus no pé de goiaba. Esse é um canal ideal, às vezes, para você que acha que o canal de esquerda é algo ridículo. Então, por que não, Franci Lima, rapar fora daqui e ir para o canal de direita que fala da mamadeira de piroca, que fala do kit gay, que fala que a Damares recebeu Jesus no pé de goiaba, que fala de estocar o vento. Esse é um canal legal para você. Que tal você ir para lá e deixar a gente em paz por aqui nesse canal ridículo? Deixa eu agradecer aqui o amigo Suporte TI Informática, que manda boa noite, Suporte TI Informática. Eu queria agradecer você pela participação, queria agradecer a todos vocês, pessoal, pela participação de vocês aqui hoje. Vocês estão vendo que eu estou um pouco mais cansado que ultimamente, que realmente essa obra tem acabado comigo. E eu queria pedir para vocês se inscreverem nos canais. O canal de cima é o canal dos vídeos curtos, o canal de baixo, não, o canal de cima é o canal das lives e o canal de baixo é o canal dos vídeos curtos. Esse canal que está transmitindo nesse momento é o canal do Estopa. Se você estiver assistindo pelo Face ou pelo canal Leonardo Estopa, você está assistindo aí com uma moldura. Eu peço para você se inscrever no canal do Estopa e participar pelo canal do Estopa, onde a transmissão é oficial. Então, muito obrigado. Até o programa Léo ao Quadrado. Hoje o programa Léo ao Quadrado, hoje, quarta-feira, o programa é às 5 da tarde. Então, lembro vocês, até às 5 da tarde com o programa Léo ao Quadrado. Muito obrigado.